Vou mostrar 5 investimentos na Bolsa de Valores que todo mundo deveria conhecer, especialmente os iniciantes, porque esses investimentos eles não exigem um conhecimento aprofundado no mercado, porque simplesmente eles replicam a média e assim é possível ter exposição em ações, fundos imobiliários, tesouro direto e até mesmo criptomoedas. E inclusive vou deixar um investimento extra ao final desse vídeo que é justamente sobre criptomoedas. Então fica até o final desse vídeo para não perder nenhuma dica. E antes de começar a investir na Bolsa de Valores, é muito importante montar uma reserva de emergência, que consiste basicamente em ter uma certa quantidade de dinheiro para te ajudar em momentos de dificuldades, seja em algum problema de saúde ou ter precisado realizar alguma manutenção no seu carro ou até mesmo ter sido demitido. Então, por isso é muito importante ter uma certa quantidade de dinheiro a qual poderia lhe ajudar nesses momentos. E quando o assunto é reserva de emergência, é muito interessante deixar o dinheiro em investimentos onde a liquidez é alta. Isso significa que eu consigo resgatar esse dinheiro na hora que eu quiser. E ao mesmo tempo, o risco do investimento tem que ser baixo. A gente tem que ter uma volatilidade extremamente baixa, então o investimento dificilmente vai ter rentabilidades negativas, para quando eu precisar resgatar esse investimento eu sempre esteja ganhando um pouquinho. A consequência disso é que a rentabilidade vai ser baixa, mas enfim, não é esse o meu objetivo, não é rentabilidade nesse momento. Eu quero risco baixo e liquidez alta. E um investimento que se encaixa muito bem nesse perfil é o Tesouro Selic, que consiste basicamente em emprestar dinheiro para o governo. E o Tesouro Selic, ele é apenas um dos títulos negociados do Tesouro Direto, sendo que esse título ele é atrelado à taxa de juros da economia, que é a taxa Selic. Então, se a taxa Selic sobe, esse título ele tem uma rentabilidade maior e o inverso também aconteceria. E eu comentei desse investimento como uma reserva de emergência, mas ele também pode ser utilizado para um dinheiro de curto prazo. Então imagine que você esteja juntando dinheiro aí para viajar ao final do ano. Um investimento muito adequado para essa finalidade é o Tesouro Selic, porque você sabe que quando você resgatar ele, você não vai ter perdas de patrimônio financeiro, diferentemente de investir em ações, onde a cotação da ação está mudando todos os dias. E por mais que a rentabilidade do Tesouro Selic ela não é alta, ela rende mais do que a poupança e possui a mesma característica de investimento. O Tesouro Selic ele tende a render mais de 100% do CDI, um pouquinho mais, sendo que a poupança rende no cenário atual 70% do CDI. E antes de falar dos próximos investimentos, eu quero destacar o que significa um ETF. E como o objetivo desse vídeo é para quem está começando ou alguém que não entende muito dos investimentos ou não tem muito tempo para estudar sobre investimentos, é muito importante comprar um pacote de ativos. E isso é possível através do ETF. O ETF ele é como uma cesta. Você compra a cesta e dentro dessa cesta há vários ativos. Dessa forma, o ETF, na maioria das vezes, ele segue algum tipo de índice. E esse modo de investir, ele é bem interessante porque dificilmente um investidor comum ele vai conseguir bater um índice do mercado. Somente quem tem uma certa experiência, um bom conhecimento sobre investimentos vai conseguir bater a média do mercado. E isso é tão verdadeiro que o Warren Buffett, que é o considerado o maior investidor, fez uma aposta que nenhum hedge fund iria bater o índice dos Estados Unidos, o principal índice dos Estados Unidos, que é o S&P 500. E ele apostou 2 milhões de dólares que nenhum fundo iria ter uma rentabilidade superior ao S&P 500 no intervalo de 10 anos. E pensando nos ETFs como uma cesta de ativos, um muito conhecido na renda fixa é o IMAB11. Esse ETF acompanha o índice IMAB-B, que é um índice composto por títulos públicos atrelado à inflação. Esses títulos possuem uma rentabilidade fixa adicional à inflação no período contratado. E existe alguns tipos de títulos. Esse ETF ele é uma composição de vários títulos atrelado à inflação. Então, para o investidor que deseja ter uma parcela em renda fixa, esse tipo de ETF ele é muito interessante, porque você terá uma exposição na renda fixa juntamente com títulos atrelados à inflação. E o terceiro tipo de investimentos que eu vou falar é os fundos imobiliários. Porque todo investidor que deseja ter uma carteira de investimentos diversificada, é muito interessante ter um pouquinho de fundos imobiliários na sua carteira de investimento,
porque os fundos imobiliários, por suas características, eles são obrigados a distribuírem pelo menos 95% do seu lucro na forma de rendimentos mensais, ou seja, é uma forma de receber aluguéis todos os meses. E isso é muito interessante porque todo mês você recebe uma quantia de dinheiro, você pode juntar com seus investimentos mensais para fazer um investimento cada vez maior e formar o efeito bola de neve. E como o investidor iniciante, ele não entende muito bem do mercado imobiliário e dos fundos de investimentos e também ele não sabe fazer esse tipo de análise, para ele ter uma exposição nos fundos imobiliários, é muito interessante ele fazer isso através de ETF, porque os ETFs, ao comprar uma única cota de ETF, você estará comprando vários fundos imobiliários. E aqui eu vou citar os dois fundos imobiliários que possuem o maior valor de mercado. O primeiro deles, com 2 bilhões de valor de mercado, é o HFOF11, que é administrado pela Red, que é uma das mais conhecidas gestoras de fundos de investimentos imobiliários. E o segundo deles, administrado pelo BTG Pactual, é o BCFF11, com 1,8 bilhões de valor de mercado. Veja que eu não quero fazer sugestão de investimentos, eu quero simplesmente que você conheça alguns tipos de investimentos a qual pode se encaixar com seu perfil de investidor. Então, se você quer acompanhar o mercado de fundos imobiliários e ter uma rentabilidade seguindo a média dos fundos imobiliários, é muito interessante investir em ETFs, porque um ETF vai comprar vários fundos imobiliários. Então, o próprio gestor desse ETF, ele vai estar preocupado em qual fundo imobiliário ele vai vender e qual ele vai comprar, pois o gestor ele vai estar fazendo essa troca periodicamente e você não vai precisar de estar fazendo isso. Basta você ter esse ETF e o próprio gestor vai encontrar o momento certo de entrada e saída nesses fundos imobiliários. Isso quando a gestão do fundo é ativa. Quando a gestão é passiva, ela segue à risca algum tipo de índice. E o quarto tipo de investimento que eu gostaria de falar é em ações brasileiras, porque eu acredito muito que a melhor forma de você multiplicar o patrimônio investido é investir em negócios. Então você consegue ser acionista como da Ambev, Vale, Petrobras, Banco Itaú, Banco do Brasil, enfim, várias empresas que são listadas na Bolsa de Valores brasileira. Só que, novamente, o investidor iniciante ele pode ter dificuldade para escolher o que é uma ação boa e o que é uma ação ruim. Então, uma forma inteligente dele ter exposição a ações é através de algum tipo de índice. Então ele pode comprar o ETF BOVA11. Esse ETF ele replica o índice Bovespa, que é o índice mais conhecido aqui no Brasil. Ele é constituído atualmente por cerca de 80 ações. Então veja, uma única cota do ETF BOVA11 é a mesma coisa que estar comprando 80 ações brasileiras. E além do BOVA11, nós temos vários outros ETF. Eu posso citar aqui o Small 11, que ele é um ETF destinado a empresas de baixa capitalização. Isso quer dizer que essas empresas elas têm um valor de mercado muito baixo, logo elas podem ter um grande potencial de valorização. Afinal, é muito mais fácil uma empresa que custa 1 bilhão de reais dobrar o seu valor e valer 2 bilhões do que uma empresa que custa 500 bilhões de reais e vier a valer 1 trilhão. E o quinto investimento que eu gostaria de falar, mas lembrem que ao final desse quinto eu ainda vou deixar mais um de bônus, é as ações estrangeiras. Da mesma forma que investir em negócios é muito interessante, nós podemos investir em ações no exterior diretamente na Bolsa de Valores brasileira. E isso nós conseguimos através dos ETFs ou através de BDRs. BDRs é a mesma coisa que um recibo de uma ação negociada lá no exterior, mas aí a gente cai nesse problema que o investidor iniciante ele pode ter a dificuldade de escolher as melhores ações para investir. Então uma forma inteligente é investir na média. E nós temos o IVVB11, que é o ETF que acompanha o índice S&P 500. Então, comprando uma única cota desse ETF é a mesma coisa que estar investindo em cerca de 500 empresas americanas. E o sexto investimento, que fica aqui como um bônus, ele compõe a estratégia de criptomoedas. E geralmente o objetivo de um investidor com mentalidade de longo prazo são dois ao investir em criptomoedas. O primeiro deles é você ter uma reserva de valor, porque no caso do Bitcoin, ele possui um número limitado de unidades que serão criadas.
e dessa forma ele se assemelha muito ao ouro. Então você tem uma espécie de reserva de valor. E o outro ponto é você investir um baixo valor e conseguir ter retornos muito altos. Só que lembre, esse tipo de investimento ele é muito arriscado. Se você deseja colocar esse tipo de investimento na sua carteira de investimentos, é muito importante ter uma parcela muito pequena nesse tipo de ativo. E existe um índice chamado NCI, a qual ele é uma composição de algumas criptomoedas. E existe um ETF negociado na Bolsa de Valores brasileira que se chama Hash 11, a qual ele replica esse índice. Então, ao comprar cotas desse ETF, você automaticamente estará investindo numa carteira que está replicando o índice NCI. E aqui eu deixo uma dica muito importante para você que está querendo começar a investir. Tirando o Tesouro Selic, esses investimentos que eu comentei, eles podem apresentar volatilidade. Isso quer dizer que em algum momento você pode estar tendo perdas nos seus investimentos. Por isso que é muito importante você dosar a porcentagem que você vai colocar em cada um desses ativos. E lembre que essas aqui são apenas dicas para você estudar sobre investimentos. Eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimentos nesse vídeo. E lembra de deixar nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já conhecia os ETFs e se faz sentido investir em ETFs. Deixe um comentário com a sua opinião ou com sua dúvida que eu vou responder na medida do possível. E espero ter te ajudado nesse vídeo. Um abraço e tchau!